Boa noite, eu sou aluno do Cefet MG e hoje vou estar apresentando um seminário e como tema eu vou abordar limitações de ferramentas OCR para sites de Captcha. Então, primeiro, o que é uma ferramenta OCR? Trata-se de uma ferramenta que vai converter uma imagem digital em documento texto. Basicamente isso. Para eu poder falar das limitações dessa ferramenta, eu vou precisar explicar como que uma ferramenta dessa funciona. E eu vou explicar como o Tesseract, uma das ferramentas OCR desenvolvidas pela Google, uma das mais utilizadas, funciona. Quais foram as novidades que ele introduziu, depois vou relacionar isso com a história dos CAPTCHAs e falar qual que é a limitação enfrentada por essas ferramentas. Quais foram então as novidades introduzidas pelo Tesseract? Ele realiza a binarização de imagens, que é pegar o pixel que está relacionado ao caractere, tornar ele na cor preta e todo o resto na cor branca. Ele também realiza a remoção de manchas, que é pegar qualquer coisa que não seja relativa ao caractere, mas que é muito parecida, com o caractere que pode ter ficado depois da binarização e remover também. Realizar a rotação, se for necessário, deixar o texto escrito na horizontal e remover a borda. No caso de uma scanner, por exemplo, quando as imagens são escaneadas, pode ser que as bordas das folhas, ou então, por questão da própria imagem, quando ela foi gerada, bordas entrem na imagem digital. É removido isso antes de ser feito o reconhecimento do OCR. Isso ajuda bastante no reconhecimento. Bom, então como é que funciona uma ferramenta OCR? A primeira coisa que vai ser feita pela ferramenta é a procura de linhas. Literalmente a ferramenta vai começar a procurar por frase, por cadeias de caractere. Dependendo da ferramenta, ela aceita um certo tipo de rotacionamento nessas frases. A frase não precisa estar alinhada horizontalmente, perfeitamente. O OCR, por exemplo, o Tesseract OCR, ele é um dos que consegue fazer isso, consegue identificar textos rotacionados. Obviamente que existe um limite, ele não identifica, por exemplo, textos que estão escritos em vertical, mas dependendo da angulação ele consegue. É recomendável, para toda vez que você for usar ferramentas OCR, você antes fazer o rotacionamento. Você já tem demonstrado que ajuda bastante o reconhecimento de texto. Então, uma das primeiras coisas que vai ser feita, as ferramentas OCR realizam várias leituras da imagem digital. A primeira coisa que ela vai fazer numa dessas leituras é a procura de frases. Uma vez então que ela identificou a frase e a possível rotação da frase, ela vai começar a traçar espaços de tamanhos fixos que vão tentar enquadrar um caractere. Óbvio que assim, pode ser que ela não consiga, porque dependendo da fonte, o espaço de um caractere e outro, eles se entrelacem, os caracteres se liguem pelo estilo da fonte. Mas a ferramenta vai tentar fazer de uma maneira que fique maioria de um caractere em um quadrado apenas. É óbvio que existem fontes que dificultam muito esse trabalho. Então assim, depois que ela conseguiu traçar esse espaço, ela vai começar a filtrar esse espaço que ela determinou e vai ver se ali está só um caractere. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai começar a determinar pontos de corte, onde ela poderia retirar daquele quadrado somente o que é respectivo a um caractere. Então assim, ela pode errar e dependendo de como ela foi treinada, não vou explicar mais para frente, mas cada ferramenta OCR é treinada em uma quantidade de fontes, em estilos de fontes, e ela vai determinar esses cortes, obviamente baseado nas fontes que ela conhece. Se ela pegar uma fonte que é totalmente avulsa para ela, pode ser que ela erre bastante nessa precisão. Depois que é feito esse recorte, então, e é determinado o recorte dos caracteres, a ferramenta, também, se for o Tesseract no caso, isso nem todas as ferramentas OCR fazem, mas ele pode procurar por falhas nos caracteres. Por que ele faria isso? Porque quando a imagem é transformada em imagem digital, tudo vira pixel, E pode ser que essa transformação não seja muito bem feita. Pode ser que os pixels correspondentes a um caractere sejam separados por algum motivo. Talvez o tamanho do caractere na hora que digitalizou, o estilo da fonte. Então pode ser que a ferramenta OCR perceba isso, Ela tente classificar anteriormente o caractere de uma forma mais direta, não consiga, então ela tenta recombinar os pixels ali que estavam presentes naquele espaço que ela separou para tentar formar um novo caractere, ver se esse padrão fica melhor. Ela pode fazer isso utilizando heurísticas simples, como por exemplo heurística de dicionário,
em que ela vê que uma sequência ali de caracteres, se ela recombinar os pixels que estão ali, eles vão ficar mais próximos de uma palavra que está numa base dela. Depois que ela realizou todo esse reconhecimento, realizou essa divisão, procurou por falhas, ela vai pegar essa palavra que ela conseguiu identificar e vai passar isso para um classificador estático, no caso do Tesseract OCR. Existem tanto classificadores estáticos quanto classificadores adaptativos. Na prática tem sido usado o classificador estático. O ganho que o adaptativo tinha dado até o momento era a questão da rotação, mas como as ferramentas agora estão usando um próprio pré-processamento para poder rotacionar o texto, então o classificador adaptativo meio que perdeu o sentido da utilização dele. E o estático, como é mais rápido, passou a ser utilizado de novo. Tanto que ele é utilizado no Tesseract agora. O que esse classificador estático é? É um algoritmo RNA que vai aprender esses padrões, né, de caracteres que foram reconhecidos e vai utilizar esse conhecimento para poder, na próxima vez que for lida a imagem de novo, né, foi feito um novo reconhecimento, ou então a próxima palavra que for ser lida, já vai ser utilizado esse novo comportamento que foi aprendido. Então, assim, é meio como se ele aprendesse o padrão da fonte nova. Então, basicamente, é assim que uma ferramenta OCR funciona. Ela vai realizar esses passos várias vezes, até a hora que ela determinar que o texto atingiu uma classificação máxima para ela, é o máximo que ela consegue identificar e melhorar. É óbvio que assim, como é que ela determina esse máximo? Não é baseado com o texto mesmo que deveria ser reconhecido, porque isso ela jamais vai saber, mas é baseado no limite, nas limitações de técnicas dela. Então agora relacionando tudo, onde é que o CAPTCHA entra nessa história? Primeiro, só falando o que é o CAPTCHA, né? O principal objetivo do CAPTCHA, quando ele foi desenvolvido, é você controlar os bots, que são programas, né, de malware que estão tentando acessar o site, ou para poder derrubar o site, ou para poder conseguir retirar algum tipo de informação. São programas automatizados que, baseado já num comportamento do site, algo que alguém foi lá e observou, eles realizam ações autoprogramáveis, sozinhos, né? É como se fosse um vírus. Como é que os CAPTCHAs impedem esses bots de acessarem os sites? Toda vez que existe uma página de registro no site, ou então qualquer página para input, em que o usuário vai ter que informar alguma coisa para o site, vai vir um campo a mais, onde vai ter uma imagem com uma palavra escrita. Essa palavra pode estar escrita de maneira meio desordenada, mas vai estar lá uma sequência de caracteres e o usuário tem que olhar para essa imagem, ler os caracteres que estão ali e escrever num campo de texto. E depois isso vai ser verificado pelo site para saber se ele conseguiu fazer a interpretação da imagem que estava ali. Um bot não consegue fazer isso. Por quê? Toda vez que é carregado essas páginas para a entrada de usuário, essa imagem muda. Então, ou seja, ela não é padronizada. Então, um bot, ele não vai conseguir, não vai ter como você fazer uma programação para isso, não tem como tornar isso automático. Só que o que aconteceu? Se nós voltarmos ainda para a Google, quando a Google começou a desenvolver o Street View, né, que é a plataforma, né, que permite você ter a visualização das ruas, foi feito através daqueles carros da Google, quando eles passavam na rua tirando aquelas fotos panorâmicas, né, foi sendo mapeado todas as cidades, todos os bairros. O que aconteceu com esse processo? Foi revelado muita informação das pessoas conforme os carros iam passando para mapear, para permitir que depois as pessoas acessassem isso. Obviamente, muita gente não gostou das informações que foram reveladas ali. O que teve que ser feito pela Google? Ela teve que fazer uma ferramenta que identificava texto, né? Ela teve que fazer praticamente um OCR para poder borrar texto, para poder borrar informações que não eram pertinentes, né? Informações que não poderiam ser mostradas ali no Street View. O que aconteceu? Quando a Google foi desenvolver essas ferramentas, a ferramenta dela começou a ficar tão boa que quebrou a maioria dos CAPTCHAs existentes. Primeiro que ela conseguiu atingir o objetivo dela, boa parte dos textos ela conseguiu borrar no Street View.
Só que essas ferramentas começaram a ter um uso malicioso, né? Elas poderiam agora ser usadas para poder quebrar essa questão dos CAPTCHAs. A Google mesmo, para poder não perder a utilização dos CAPTCHAs, ela reformulou o CAPTCHA, né? Fez o famoso reCAPTCHA. Agora o CAPTCHA ele não é mais baseado em um texto, mas ele é baseado numa imagem. Então aparece lá uma imagem para o usuário, ele tem que selecionar certos quadrados dessa imagem, né, certas partes dessa imagem, baseado em algo que é pedido para ele. Por exemplo, ele exibe uma imagem lá de um trânsito e pede para ele assim, ó, escolha por favor as partes da imagem que contém carros. Então, baseado nisso, você determina se é um bot ou não. Agora o reconhecimento não é mais de texto, mas é de imagem. Só que mesmo assim, ainda é possível utilizar um reconhecimento de imagem. Então, depois que é respondido esse reCAPTCHA, uma IA vai realizar um cálculo baseado no comportamento da pessoa para resolver as imagens, tanto no comportamento do histórico dela, né? Essa IA vai realizar um cálculo e vai determinar qual é a probabilidade daquela pessoa ali ser um bot. Se ela for um bot, volta para o CAPTCHA de texto, né? Só que você vai reparar que agora o CAPTCHA de texto, a imagem que é exibida lá, é como se fosse a imagem de uma rua. Porque realmente é. Aqueles textos que não conseguiram ser borrados pelo algoritmo utilizado no Google Street View, eles estão sendo usados agora como CAPTCHA. Porque assim, se aquele algoritmo não conseguiu resolver, então é provável que nenhum outro vá conseguir resolver. Então, ele é utilizado, aí a pessoa tem que identificar aquele texto ali. Quando ela identifica, o resultado disso é utilizado para melhorar o algoritmo lá do Street View. Essa foi a grande jogada que a Google utilizou. Qual que é o problema para uma ferramenta OCR resolver um CAPTCHA? Toda vez que o texto possui um espaçamento muito grande entre os caracteres e a linha, a frase, né, ela possui uma curvatura, ela não é algo reto, os caracteres podem ficar em ondas ou podem tender a ser algo anelado, a ferramenta OCR não vai identificar, por causa daquele primeiro passo que eu expliquei, que é a identificação de linhas. Todos os passos seguintes, né, dependem desse primeiro passo. E qual que é o problema? Se você desenvolver um OCR para poder identificar palavras onde tem muito espaçamento e a frase não tem um comportamento em linha reta, aquele classificador estático que eu falei, ele vai perder a capacidade dele de generalizar. O que vai acontecer? Vai ser como se você estivesse literalmente usando de força bruta, tentando uma identificação palavra por palavra, o que é totalmente ineficiente para um OCR. O OCR ele tem que aprender ali com a imagem digitalizada para poder melhorar o processo. Se ele for tentar algo baseado numa base de dados, obviamente que ele vai precisar de uma base de dados absurda e vai perder muito tempo. Sem falar que a precisão disso também é algo assim questionável. Então assim, o que basicamente torna os CAPTCHAs ainda seguros é o fato de que não existe padrão para você escrever um CAPTCHA, né? O CAPTCHA não tem uma gramática, como normalmente os textos têm, os documentos normais têm. Os caracteres podem estar fora de ordem, pode estar um em cima do outro, pode estar um completamente rotacionado. Então, assim, isso ainda dificulta as ferramentas OCR, embora já tenha muita ferramenta OCR que está conseguindo quebrar isso, né? Já foi descoberta uma espécie de rede neural chamada de RCNs, né? Elas, com uma base de dados bem pequena, elas já estão conseguindo quebrar alguns textos que são rotacionados. Só que ainda não existem ferramentas OCR que já estão colocando essas redes no classificadores dela. Mas já foi demonstrado, já foi feita pesquisa e ela já tem sido bastante eficiente. Então, assim, é uma questão de tempo até conseguirem quebrar também textos que não possuem uma gramática para ser escrita, por incrível que pareça. Mas então, é isso. Concluindo então o seminário, espero que tenham gostado. Até mais. Toda essa minha explicação foi baseada num artigo do Ray Smith, o criador do Tesseract OCR, também com algumas outras informações de um site Gizmod.